Estão ligadas às nossas vitórias. Pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2011. Isaac semeou naquela terra. E naquele mesmo ano, colheu 100 vezes mais. Porque o Senhor o abençoou. Amém? Por favor, sente-se por gentileza. Eu peço que pegue a sua Bíblia e abra em 2 Reis, no capítulo 4, e nós vamos ler do 1 até o 7. Então vamos lá. Segundo Reis 4, 1 ao 7. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entra em casa com seus filhos, fecha a porta, derrame aquele azeite em cada vasilha. E vá separando as que for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus 2 filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então, o azeite parou de correr. E foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Ok. Você vê que quando nós falamos de fé e continuamente estamos trazendo a memória, relembrando que não é qualquer fé que vai levar uma pessoa ao sucesso e às conquistas todas que ela quer. E você também precisa prestar atenção, e analisar, chegar à conclusão qual é a sua fé. E se está manifestando a fé de verdade na área que você diz que quer vencer. Porque a fé natural, você sabe que vai te levar a resultados naturais. A fé religiosa e emocional, há nada além do que já diz religião e emoção. A estagnação. A fé que leva ao sucesso e ao resultado é a sobrenatural. Então, isso nós falamos bastante, mas por mais que esse assunto seja bem difundido, nós falamos bastante dele, nem todos deixam entrar o entendimento. E também se estamos manifestando a fé em todas as áreas da nossa vida, porque
às vezes até manifestamos a fé, colocamos ela em prática numa determinada área, mas não somos capazes de colocar em outra. Essa mulher viúva aqui, ela procurou o Eliseu dizendo que o marido dela era um discípulo de profeta. Então ele era um homem que estava envolvido com as coisas espirituais. Ele manifestou a fé para ser um discípulo de profeta, manifestou. Só nisso. Ele não manifestou a fé para vida financeira, para que a família tivesse uma vida digna. Pelo contrário, ele morreu e deixou a família numa situação destruída. Ele era um péssimo administrador, porque se ele fosse bom não tinha contraído tantas dívidas. Ele manifestou a fé para ser um discípulo de profeta, mas não sabia conduzir a vida financeira. Não construiu nada financeiramente, morreu e deixou a família numa situação de vergonha, de humilhação, de desespero, ao ponto da mulher procurar o Eliseu e dizer: meus 2 filhos, isso que levou ela ao desespero. Isso desesperou ela. Quando ela viu que os 2 filhos seriam levados como escravos para pagamento de dívida que o marido tinha deixado. Então você imagina a gravidade da situação, e as dívidas não eram poucas, porque senão não teria chegado num ponto em que os filhos, com permissão, possivelmente da lei, seriam levados para trabalhar como escravos para que as dívidas fossem quitadas. Ele era um discípulo de profeta. Para ele chegar a ser um discípulo de profeta, ele manifestou a fé. Mas ele manifestou a fé só nessa área. Ele não manifestou a fé como muitas pessoas, ele não manifestou na vida financeira, como muitos não manifestam na família, não manifestam no relacionamento, não manifestam na saúde. Manifesta a fé numa área, mas não consegue manifestar em outra. Você vê que às vezes tem gente que está com a vida até bem sucedida numa área, mas em outra está bem destruída. Ela até consegue sobressair numa determinada área, mas não consegue na outra. Porque ela não age a fé naquela área. Tem gente que a doença está tomando conta porque ela não consegue agir a fé naquela área. Tem gente que o relacionamento está sendo destruído porque ela não manifesta a fé naquela área. Tem gente que a vida financeira está o caos. Está igual dessa mulher aqui. Porque ela não manifesta a fé na área financeira. Então nós somos orientados a manifestar a fé em todas as situações que nós precisamos. Porque as pessoas têm que entender que o mesmo Deus que cura é o mesmo que salva, aliás, é o mesmo que cura, liberta, prospera, te abençoa de todas as maneiras. Jesus adoeceu para você ter saúde, se fez maldito para você ser bendito, empobreceu para você enriquecer, se fez pecado para você ser chamado de justiça de Deus. E por aí vai, eu vim para que tenham vida, e vida abundante. Vida é vida. Quando fala vida, minha vida, tem várias situações que a minha vida está envolvida. Em que eu preciso de vitória. Então ele era um discípulo de profeta que manifestou a fé para uma área, mas não manifestou na outra, não sabia conduzir a vida financeira porque contraiu dívidas absurdas, deixou a família numa situação absurda de sofrimento.
E essa mulher, então, vem para buscar ajuda no homem de Deus. Então, eu penso que essa parte é muito importante que você, aliás, tudo aqui, mas que você preste atenção. Porque, de repente, é muito fácil as pessoas que cobrarem de Deus coisas, mas elas não vão lá e colocam em prática. Porque quando se fala de colocar em prática a fé, é agir, prática, ação, atitude, reação. Não é só conversa, eu creio. Só eu creio não adianta, eu preciso agir. Eu creio, eu preciso agir. Quando a gente fala de ação e agir a fé, é você. Fé é o quê? É crer numa coisa que você ainda não viu, não tocou. Então, é agir a fé, significa a fé viva. Ela só é viva, para uma fé ser viva, ser sobrenatural, eu tenho que ter atitudes sobrenatural, eu tenho que ter atitudes bem diferentes. Se não tem coragem, se eu não tenho coragem para agir, se eu não tenho ousadia, se eu não tenho determinação, se eu não tenho perseverança, se eu não sou uma pessoa resiliente, eu não posso dizer que a minha fé é viva. Eu posso dizer que ela é natural, emocional, religiosa, qualquer coisa, mas não é viva. Se eu me deixo levar pelo que eu estou vendo, a minha fé não é viva. Se as circunstâncias, as situações que estão ao meu redor, elas, eu sou envolvida por elas, as situações me envolvem, me inundam, então eu não estou sendo movida pela fé viva. A fé viva não é a fé que eu manifesto. Não é por essa fé que eu estou sendo conduzido, eu não estou conduzindo a minha vida à base dessa fé, mas outra fé. O marido dela teve fé para se tornar um discípulo de profeta, mas não manifestou na área financeira. Não só não manifestou, como também não teve nenhuma sabedoria para conduzir. Coisa que precisa ser adquirida por quem anda com Deus. Sabedoria para administrar a vida financeira. E se você não coloca a tua fé em ação na tua vida financeira, profissional, econômica, etc., e todas as demais áreas, não tem como cobrar de Deus. Deus muda isso na minha vida. Deus quer mudar, mas Ele age mediante a fé. E se você não crê e não age naquela área, então, não há muito o que fazer, não há talvez nada. Ok, aí, ele falou, o que eu posso fazer? O que a senhora tem em casa? Tem um pouquinho de azeite. Eu vejo isso, toda essa direção que ele vai dando a ela, muito interessante, porque às vezes a gente tem coisas, o ser humano tem mania de achar que Deus vai operar sempre por coisas desconhecidas e que estão bem distantes dele. E normalmente Deus atua sempre naquilo que está ali, ao alcance, em coisas pequenas que Ele transforma em coisa grande. Naquilo que nós temos e que muitas vezes não valorizamos e até ignoramos. Sabe aquilo que você tem lá, mas você não dá valor? Aquele talento, uma situação, coisas que você tem que muitas vezes você não dá valor e que você não consegue acreditar que aquilo poderia vingar e se tornar algo grande. Ideias, projetos, um negócio que você tem vontade, mas não acredita que aquilo possa caminhar, possa fluir. Sabe, às vezes trabalhar num determinado lugar, você não vê muita perspectiva e talvez é lá que você vai ter um grande avanço. Ela tinha um pouquinho de azeite em casa, mas aquilo não era nada para ela. Eu só tenho isso. Ele falou, vai lá e pega vasilhas e não poucas. Isso é uma direção incrível para nós.
Você vê que a palavra de Deus está sempre nos impulsionando a coisas grandes. Nunca coisa pequena. Eu penso que Deus sempre nos empurra para coisas maiores. Ele não falou, vai lá e pega o suficiente. Não, pega muita. Pega muita. E aí vai, entra, fecha a porta e começa a derramar o azeite sobre essas vasilhas. É muito interessante que o azeite só parou de correr quando as vasilhas acabaram. Enquanto tinha vasilha, tinha azeite correndo. Enquanto tem fé, vive em ação, tem vitórias acontecendo. Enquanto você olha para as coisas, e a sonhos, a projetos, Deus pode agir. O problema de muita gente é que ele até diz que ele quer algo de Deus, mas ele já deixou a fé morrer, os sonhos morrerem. Ele não tem ambição ou grandes ambições. Às vezes é uma coisa muito insignificante, mas ele fala, mas lá dentro existe outra coisa. Ele diz que quer algo, mas a prática é outra. Vá lá, pega muitas vasilhas e começa a deitar o azeite, a derramar o azeite. Você vê que enquanto tinha vasilhas, tinha azeite correndo. Só parou quando as vasilhas acabaram. Então, na vida de muita gente, as coisas pararam de acontecer porque ela também parou de manifestar aquela fé. Não tem. Não, se o azeite significa na minha vida muitas coisas importantes que eu quero. E se não há mais vasilhas, se não há mais sonhos, se não há mais projetos, se não há prática de uma fé viva, se não há um olhar amplo para as coisas, ele para mesmo. Muita coisa parou de acontecer na vida de algumas pessoas. O azeite parou de correr, mas é porque não tem mais o que encher. Vai encher o quê? A pessoa muitos, ele, na verdade, não está vazio, ele está cheio, mas cheio de um monte de coisas. Não tem mais vasilha para encher. Enquanto tinha para encher, você vê que tem a vida de algumas pessoas, enquanto ela tinha se esvaziado, e aquela nova unção, aquela fé, aquele espírito estava sendo derramado sobre ela estava indo, mas indo de vento em popa. Estava indo que uma maravilha. Mas agora, tem gente que está cheio. Ele não é mais uma vasilha que pode ser enchida do poder de Deus. Ele está cheio, mas cheio de problemas, de incredulidade, de dúvidas, de incertezas, de reclamações, de murmurações, de um monte de coisa que não adianta, que não leva uma pessoa a lugar nenhum. Ele está cheio, mas não tem o que encher mais. O azeite parou de correr. É muito triste quando o azeite para de correr. Significa que acabou a vasilha. Não tem mais vasilha. Eu penso que isso deve abrir o entendimento. Não tem mais nada para encher, porque Deus dá mediante a fé. Compreendeu isso? Deus dá mediante a fé. E se não tem mais onde entrar, não há mais o que fazer. Não há mais. E a vida da gente, eu penso que espiritualmente, no caso da viúva aqui, acabaram as vasilhas e ali foi o suficiente para ela acertar a vida dela. Mas trazendo isso para a nossa vida espiritual, não pode acabar.
Eu sempre tenho, o azeite tem que continuar correndo na minha vida. Porque se ele para, significa que não tem mais o que encher. Acabaram as vasilhas aqui. Então, se você não tem avançado, se muita coisa estagnou na tua vida, dá uma olhada aí. É porque não tem mais como entrar mais nada. Está entupido, mas entupido do que não deve. Do que não deve, do que não acrescenta, do que não te leva a lugar nenhum. A lugar nenhum. Prosperar a vida das pessoas, Deus quer, em todas as áreas. Mas muitos não tomam o cuidado de continuar crescendo na fé. Tem gente que, lamentavelmente, ele chega até um ponto, conquistei isso já tá bom. Ele diz, tem uns que até falam que tá bom, tem uns que dizem que eu quero mais, só que não dá mais espaço. Começa a se entupir de outras coisas, aí o azeite para, porque aí não tem mais como entrar, não tem mais vasilha. Não tem mais. Então, para você continuar evoluindo, crescendo, o azeite nunca pode parar de correr. E para ele parar, se não tiver mais vasilha para encher, ele vai parar de correr. Tá entendendo o raciocínio ou não? Está entendendo? Tem que pegar o entendimento e trazer para a tua vida. Para você crescer. Não é uma... Nada disso é fácil. Você se manter em Deus e sempre crescendo, sempre mais, esse é um dos maiores desafios. Se fosse fácil, não tinha tanta gente aí no caminho que já parou, já estagnou há muito tempo. Mas é possível ser feito. E o problema de muita gente é que ele não investe mais. Ele não dá continuidade. Ele chega até um ponto, aí o resto é só conversa. Não tem mais ação. Ele não coloca a mesma força que ele colocou antes. E que, na verdade, eu falo a mesma força, que, na verdade, não pode nem ser a mesma força. Eu tenho que crescer e eu sempre posso colocar mais força. Eu sempre posso colocar na mais força. Uma pessoa vai para uma academia, ele começa levantando tendo uma carga de peso. Daqui a pouco aquilo lá não é mais nada. Ele tem que ir aumentando, vai aumentando. A ideia é sempre mais. A ideia é sempre mais. Sempre mais. Eu lembro, conheci uma mulher que ela começou empurrando 15 quilos, ela já estava com 350. Parece loucura, mas eu já estava em 350. Quer dizer, para quem começou empurrando 15 quilos. Entendeu o que estou falando? Ela entrou na academia e empurrar 15 quilos, a mulher já estava com 300 e poucos, 350. Por quê? Porque à medida que ela foi exercitando, foi botando mais, foi botando mais, foi botando mais. Na nossa vida espiritual, a Bíblia fala exercitar. Exercitar. Então, se você quer mais, tem que exercitar a sua fé. Sempre para mais. Sempre atitudes mais ousadas, mais corajosas, sempre além. Tem gente que um dia ele teve tanta coragem para agir, agora acovardou. Tem medo. Tem medo de agir, tem medo de tomar decisões, tem medo de ousar. Pode ter medo não. Pode ter medo não. Não pode deixar o diabo fazer isso com você não. Tem que ter coragem sempre mais, de ousar mais, de avançar mais, de investir mais, dar passos ainda maiores. Sempre maiores. Sem medo.
Porque Deus nos honra. Sem medo. E não olhar para as situações, porque às vezes as situações, há momentos que, se a gente olhar, parece que nós estamos tendo perdas e não avanços. E você não pode. Não pode se submeter ao que o diabo quer te mostrar. Fica quieto aí, não avança nisso aí não. Que isso? Isso é conversa do diabo. Conversa de derrotado. Eu vou avançar. Deus é comigo. Eu estou em Deus. Eu sei em quem tenho crido. É para frente. Nada de estagnação nem retrocesso. Para frente. Mais. Não há limites. Eu sei o que eu estou falando, gente. Eu sei o que eu estou falando. Quando uma pessoa, ela não permite que o azeite pare de correr, enquanto se essa mulher tivesse mais o que ela tinha, e mais, o azeite não tinha parado de correr. O azeite só para de correr na vida de uma pessoa. Bênção só para de chegar, as coisas param de acontecer. O milagre não chega até você quando não tem mais vasilhas. Não tem mais vasilha, o azeite para. Se o azeite parou de correr na tua vida, você tem que olhar o seguinte: o problema não está no azeite, o problema está na falta de vasilha. Entendeu? A falta de vasilha. O problema acabaram as vasilhas. Então, se você para de manifestar a fé, para de acreditar, para de ousar, começa a se intimidar, os sonhos começam a morrer, não tem mais sonhos, não tem mais vasilha, não tem mais projetos, não tem mais fé, não crê. Está só envolvido com o problema. Eu vou dizer uma coisa: se tem uma coisa que o capeta mais trabalha na vida das pessoas, para envolvê-las nos problemas, se envolve um emaranhado, uma coisa. Porque aí a pessoa para de manifestar a fé. Desde quando que problema vai me impedir, ou pode te impedir de manifestar a fé e avançar para coisas ousadas? Eu não posso avançar porque eu ainda tenho esse problema. Como assim? Não. É isso que o diabo quer, que você se envolva com o problema para parar de agir a fé. Para começar a estagnar. Porque dependendo do problema, ele traz o que para a pessoa? Medo. Covardia, né? E vai atando a pessoa. Deus não te quer atado. Parado. Ele quer você girando, você com o espírito forte. E continuando. E tudo começou com aquilo que ela tinha de pouco ali na casa dela. Às vezes a pessoa olha, mas por onde é que eu começo? Escuta, todo mundo tem um pouquinho de azeite em casa. Todo mundo tem uma coisa que às vezes ele não deu muita atenção para aquilo e dali ele pode fazer algo muito grande. Dali ele pode fazer algo muito grande. E você tem que descobrir o seu. O que é o seu azeite? Que você pode transformar isso numa coisa grande. E mais, para transformar tem que pegar muita vasilha. Não poucas. Porque se tiver pouca vasilha, o azeite vai parar, vai acabar. Tem que ter sempre mais sonhos, mais ousadia, mais determinação. Sempre aberto para mais. Entra. Você entende isso? Sempre mais. Ela chegou no homem de Deus e disse o quê? Já fiz o que o senhor falou. Agora vai lá, vende, olha só, hein? O tanto que rendeu. Vende, paga todas as suas dívidas e viva. A Bíblia diz, viva do resto. Ela acertou a vida dela. Ela estabilizou a vida dela, acabou. Ela tinha um problema. Mas quando ela manifestou a fé de forma corajosa, que isso tudo aqui era muito, é uma situação estranha. Pega um pouquinho de azeite, pega a vasilha, vai virando e tal. A hora a dúvida pode bater
fica na cabeça da pessoa, mas será que isso funciona? Será que isso dá certo? Por que muita gente até hoje não saiu do lugar? Por que um tal de, mas será que é isso mesmo? Mas será que funciona? Será que funciona na minha vida? Será que é para mim? Quantas pessoas que não saem do lugar? Porque até hoje ela está presa à situação dela e ela não acredita que na vida dela possa acontecer. É porque ela está presa à realidade dela. Ela está presa à realidade dela. E se você se prender à sua realidade, realmente não pode acontecer, é impossível. Não tem como. Se o azeite só continua correndo enquanto tem vasilha, se não tem vasilha, não tem azeite correndo. Se não tem sonhos, se não tem essa fé vive em ação, se não há projetos, se você não ambiciona mais, se você não está ampliando, avançando, alargando a tenda, não há mesmo. Não há mesmo. Então eu não tenho isso. Isso é impossível atingir. É impossível. Como assim? Não pode existir isso dentro de uma pessoa que anda com Deus. Você anda com Deus. E Deus tem nos ensinado e nos impulsionado a ir além. É sempre para mais. Sempre para mais. Eu fico encantada com pessoas que bebem mesmo do Espírito e não têm medo de agir. Elas só prosperam, só avançam. É sempre mais. É de uma promoção vem outra, é de um aumento salarial vem outro, é de um imóvel vem mais, é de um carro que já era muito bom outro dia, já pula para um outro melhor. É sempre mais, é sempre mais conquistas, mais conquistas. Desde que o teu coração não seja inundado por essas coisas e que tudo seja para a glória de Deus, não há limite para você avançar. Pelo contrário, eu penso que os cristãos deveriam ter uma mentalidade mais aberta, mas muitos, eu não sei, até mesmo aqui, tem gente que ouve a palavra que eu trago aqui, e tem gente que muitas vezes está estagnando numa mentalidade fechada em relação a avanços, em relação a conquistas. Entendeu? Tem gente que tem essa mentalidade. Até para ele contar o que ele tem, ele acha que ele tá falando demais, que ele pode passar uma imagem do que imagem o quê? Imagem de vencedor. Eu penso assim, quando você está numa derrota violenta, o que mais aparece é gente para poder apontar o dedo e falar da tua derrota. Quando você está em vitória, você vai esconder vitória? Eu lá vou esconder vitória. Entendeu? Eu lá vou esconder, eu vou querer esconder que eu tenho uma vida boa, eu tenho uma vida abençoada. Você não tem que ter vergonha de ter uma vida boa. Você sabe que é uma coisa, você vai ouvir isso aqui, vai falar, bispa, isso não pode ser verdade. Eu vou lhe dizer que parece que não é verdade, mas é. Você sabia que tem gente que tem vergonha de dizer que tem uma vida boa? Eu penso que você tem que ter vergonha de dizer que tem uma vida ruim. Tem que ter vergonha de ter uma vida ruim, ter vergonha de dizer eu tenho uma vida boa. Você tem mais é que ter uma vida abençoada. Se você andar com Deus, você tem que viver o que diz a Bíblia. Se não fosse para essa mulher sair dessa vergonha aqui, o homem de Deus teria dito para ela, não, minha filha, deixa teus filhos virarem escravos. Isso é uma luta para você, minha filha, é uma aprovação, tá? Aceita isso. Aceita, é para você aceitar. Não. O que você tem em casa, minha filha? Vai lá e pega vasilhas e não poucas, ok? E fecha a porta e começa a derramar o azeite. Vai lá, manifesta a fé no que você tem. Manifesta. Não deixa o diabo fechar a tua cabeça, não. Não deixa, não. De jeito nenhum. Tem uma cabeça aberta. Ter uma vida boa não te leva para o inferno, não, viu? Aliás, vida ruim é que tem levado, às vezes, alguns para o inferno. Agora, alguns sim. Quem quer ir para o inferno é vai com vida boa ou vida ruim. Que é burro. Compreendeu o que eu estou dizendo? Quem quer ir para o inferno vai de qualquer jeito, para falar a verdade.
Com dinheiro ou sem dinheiro, ela vai para o inferno. Eu não sei de onde é que tiraram que se uma pessoa tiver uma vida boa, ela vai para o inferno. Eu penso, as pessoas pegam aquele versículo lá de Jesus, que fala do rico, mas porque o homem estava aprisionado àquilo. Mas se isso destruísse com a vida das pessoas, o Isaac não tinha colhido 100 vezes mais, o Abraão não tinha sido um dos homens mais ricos, e o Jó não teria terminado os seus dias muito mais rico do que ele era antes, que antes ele já era o homem mais rico do Oriente. E ele foi enriquecido dobradamente. Eu não ensino ninguém a se aprisionar com esses materiais. Agora eu vou dizer uma coisa. Quando alguém disser para você, eu não ligo para dinheiro, ele é um hipócrita. É falácia. Falácia. Conversa. Mentira. O dinheiro por tudo responde. Sem dinheiro você não come, você não veste, nem dormir. Tá entendendo? O dinheiro serve até para comprar o remédio. Para dor, sei lá da onde. Dinheiro você calça, você come, você veste. É mentira. O dinheiro é importante. O Senhor deixou restrito a questão do dízimo a várias questões. Por quê? Porque o evangelho precisa de dinheiro. O evangelho precisa. Falácia, mentira. Eu não vou na segunda porque eu acho errado pedir dinheiro. Mas você não precisa de dinheiro, dá para quem precisa então. Vou perguntar para a criatura que diz que não liga para dinheiro, se ela seria capaz de pegar tudo que ela tem e dar para quem precisa. Se ela não liga, então dê para quem precisa. Você não liga? Não liga mesmo? Maravilha. Então deposita nos que tem muita gente precisando. Não. De repente ficou importante. Falácia. Hipocrisia. O teu coração tem que pertencer a Deus, mas nunca na tua vida aceite os ensinamentos religiosos que escravizam a vida de uma pessoa. Nunca. Nunca. Outro dia alguém postou no meu Twitter assim: Bispa, fala mais, para de falar um pouco de coisas materiais. Fala mais de salvação. 2 dias depois, a criatura postou lá: Bispa, dá para colocar meu nome na oração que eu preciso do emprego, pagar minhas dívidas, deixa aquilo. Ué, não. Você só quer salvação, você não quer dinheiro no bolso, não precisa. Você não precisa. Hipócrita. Não aceita o espírito hipócrita, porque Jesus amou a todos, mas não suportou o hipócrita. Entendeu? E eu sempre digo uma coisa. Se uma coisa, aquilo que eu prego é o que eu luto para viver. Eu nunca vou permitir que opiniões escravizem a minha vida. Nunca. Eu não gosto de opinião. Não gosto de opinião. Não estou interessado em opinião. Todo mundo tem uma opinião. Eu não busco opiniões. Eu tenho uma ideia formada. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu tenho compromisso. Seriedade no que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei muito bem o que estou fazendo. Se eu não souber, eu não posso estar aqui. Eu estou aqui porque eu sei o que estou fazendo. Eu sei o que eu estou dizendo a você. Se você quiser uma vida abençoada, pratica a palavra, amplia a tua tenda e vai em frente. Pratica a palavra. E a palavra manda você ser fiel, obediente, etc e tal, mas em nenhum momento te ensina a estagnar, a aceitar, a se entregar. De jeito nenhum. Ao contrário, a Bíblia diz: seja feito conforme a tua fé. Conforme a tua fé. Toda vez que eu trabalho, eu venho neste altar, eu me preocupo em te levar a pensar, a manifestar uma fé que usa a inteligência e não a burrice. Entendeu? Inteligência.
Eu não venho aqui para te ensinar a conquistar do nada, é manifestando uma fé. Não agir uma fé estúpida e te levar a uma fé que aceita uma exploração. Jamais. Ou uma ideia de uma promessa que vai acontecer e você não sabe como chegar lá. Tem um tesouro, mas não tem um mapa. Não, você recebe um mapa para chegar lá. Ou não? Sim, sim. Não diga que não, porque sim. 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 Você recebe um mapa para chegar lá. A direção você recebe. Se você seguir, você vai vencer. Entendeu? É muito difícil eu dizer do nada para você, não, Deus vai fazer isso, na tua vida está escrito que vai fazer. Mas você deve agir assim, 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 assim. É ou não é? Então não é aquela pregação que eu quero que você se emocione e encante e aplaude. Ah, que palavra bonita, não quero, não gosto de ouvir. Se sou boa pregadora, não quero ser boa pregadora. Eu quero tocar seu coração pelo Espírito Santo. Eu não me preocupo com elogios. Eu nunca me preocupo com isso. A senhora não gosta, todo mundo tem seu eguinho, minha gente. Mas acontece que não é para isso que eu estou aqui. Entendeu? Gostar, gosta. Não vamos ser mentirosos nem hipócritas. É bom ouvir. Você está bonita, você está isso, você está aquilo. Ok. Mas não é essa a ideia. A ideia não é se tornar, uau, a boa pregadora ou isso, aquilo. A ideia é cumprir um propósito. E é o meu desafio diário. Quero continuar desejando me manter no propósito. Só isso. Essa é a ideia principal. É o que eu não posso perder o foco. É fácil perder, mas não quero perder. Eu não quero perder, eu trabalho para não perder. Eu falo isso todo dia. Não estou dizendo que é fácil, não. Não perder o foco, não pode perder o foco. É muito fácil ser inundada da vaidade. O que eu quero é continuar no foco. Então a ideia é essa. É você pegar a palavra e colocar em prática. Se você fizer isso, vai dar certo. Ela vai dar certo. Ela vai funcionar. Você vai ter resultado. É impossível não ter. Se você não tem tido resultado, é porque as vasilhas acabaram. O azeite parou de correr. E o azeite, Deus dá mediante a fé. Se o azeite para de correr, é porque as vasilhas acabaram. Sua fé mudou, o espírito mudou, os sonhos morreram, você estagnou e por aí vai. Amém? Coloque-se em pé, a mão no coração.